Uma boa noite a todos. Estamos aqui com o penúltimo, a última semana do projeto Esperançando, né? Penúltima entrevista desse projeto do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Rajagabalha, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e em que nós convidamos vários profissionais de inúmeros segmentos de trabalho para serem entrevistados juntamente com os nossos alunos, e são entrevistados na proposta de nortear para esses jovens que estão terminando o ensino médio um caminho, né? A respeito do que fazer na sua vida profissional, do que fazer no futuro. Então, nós temos trabalhado bem. Esse projeto é um braço do projeto Linguagens para Esperançar, que é de origem da professora Carla Baia e da professora Úrsula. Então, eu abri um braço desse projeto, nós fizemos o projeto Esperançando. Então, desde já, eu quero desejar uma boa noite a todo mundo. É uma grande honra ter todos vocês aqui, quem vai assistir, quem vai ser entrevistado, principalmente, que a nossa personagem principal hoje é o Bruno Brandi, né? E, Bruno, a gente geralmente começa pedindo para que o entrevistado fale um pouquinho dele e depois as perguntas vão surgindo a partir daí. Você consegue falar para a gente, por favor? Beleza, beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Brange. Eu atualmente eu me formei em educação física, fisioterapia e tudo isso eu conquistei com o esporte, né? Com o triatlon. É, eu estudava e finalizando o colégio, como vocês estão finalizando agora, eu tinha que ter um rumo, né? E eu vi que era bem interessante o rumo universitário para eu ter uma diferenciação no mercado de trabalho. E para eu poder conseguir ter esse direcionamento, eu decidi fazer uma faculdade. E aí, cara, as dúvidas vêm, qual faculdade escolher e tal. E aí eu decidi administração, por incrível que pareça, e sendo atleta, escolhi administração. E aí estudei por um ano e vi que não era minha praia, até porque eu tinha escolhido esse curso no intuito de financeiro e não por prazer, por amor ao que eu estava estudando. E ao decorrer do curso, a família me incentivando, pô, cara, faz o que você gosta, é mais interessante você ganhar um pouco menos, mas trabalhar por prazer. E aí que veio a ideia de escolher educação física. E aí, para eu conseguir entrar para uma faculdade de educação física, eu não tinha recursos, né, financeiros, não queria também envolver a família, pedir e tal, e eu resolvi descobrir de que forma eu conseguiria fazer isso. E eu descobri que na Universo de Niterói, Universidade de Salgado de Oliveira, eles tinham um projeto chamado Projeto Talento. E aí, nesse projeto, tinham pessoas talentosas com redação, que não era meu caso, tinham pessoas talentosas com dança, com artes marciais, e tinham outras pessoas talentosas com corrida e outros esportes. E aí, como eu já corria com meu tio no quintal da nossa casa, a gente dava umas corridinhas lá e tal, aí eu pensei, pô, vou fazer um teste e tentar conquistar essa bolsa, né, que é por eliminatória, que acontece na faculdade. O melhor atleta conquista uma bolsa de acordo com o seu potencial. Você tem um percentual de bolsa. Se você for um atleta top de linha, você consegue uma bolsa 100%. Se você for um atleta mediano, 50%, ou não conquista bolsa nenhuma. E ao decorrer desses anos, eu fui treinando, me preparando para esse teste. E aí eu consegui a bolsa de 80%, que eu comecei na faculdade. Minha família me ajudou, minha avó, meu tio, meu pai, minha mãe, a pagar esses 20% da faculdade, que na época, para mim, isso era bem caro. E aí eu comecei a estudar e com a evolução, minha evolução física, eu fui melhorando essa bolsa até que eu passei a ser um bolsista 100% da faculdade. E aí comecei a estudar, me formei primeiramente em licenciatura, que me dá direito a dar aula em colégio de educação física.
E aí, como eu estava com essa bolsa bacana, eu continuei estudando. Depois desses 4 anos, fiz mais um ano e me formei em bacharel. E puxando matéria, trabalho, estágio, aquela confusão toda, eu não conseguia fazer as 10 matérias necessárias por semestre, mas fui fazendo aos poucos, o que uma pessoa normalmente faria em 5 anos, eu fiz em 6 anos, e fui estudando, estudando, treinando, trabalhando, uma correria danada, e depois desse tempo de educação física, eu vi que tinha uma grande necessidade no meio que eu me encontrava de atletas de ter um fisioterapeuta para trabalhar diretamente com essa galera que treina no alto rendimento, tem bastante lesão, idosos que treinam, atletas de alto rendimento, atletas de final de semana, e era muito difícil conseguir um fisioterapeuta para os meus alunos, para os meus amigos, e eu vi essa oportunidade de fazer também o curso de fisioterapia na faculdade, e aproveitando também o meu desempenho esportivo e aquilo tudo, eu consegui manter a bolsa, fiz outro teste e consegui ganhar essa vaga e iniciei o curso de fisioterapia. Estudei, é bem mais complexo do que educação física, é o corpo humano mais a fundo. Para mim foi mais complexo, tem pessoas que sentem mais facilidades, outras não. E aí eu consegui me formar em fisioterapia também. Fiz diversos cursos, hoje atuo na área de educação física, é, que na área, não na área escolar, mas na área de alto rendimento, com atletas de diferentes idades, tanto de 10 aos 80 anos, eu estou treinando uma galera aí que por qualidade de vidas e outros por alto rendimento. E também trato essas pessoas e tenho pacientes de fisioterapia e vou tocando a vida para frente. E hoje o triatlon, para mim, é um esporte que eu pratico por hobby. E mesmo assim eu ainda venho conquistando troféus, medalhas. Atualmente tem mais de 100 troféus, e faço por prazer mesmo. Rapaz, é engraçado, né? Você estava falando aí a respeito peraí, que a professora Úrsula está chegando aqui. Peraí só um minutinho. Beleza, sem problema. Professora Úrsula, consegue me ouvir? Professora Úrsula, consegue nos ouvir? Oi, Will. Eu não sei por quanto tempo eu consigo ficar, porque eu tô sem luz. Eu mandei até um Fica áudio para tranquila, você. fica tranquila. Assim que voltar, Daqui a você pouco volta. vai acabar a Tá? bateria. Aí quando voltar, eu Vai lá, volto. beijo, beijo, valeu. Vou ficar por aqui até acabar a bateria. Não, não precisa não, você pode precisar do telefone. Deixa que a gente dá prosseguimento aqui, a gente já começou, fica Tá, tranquila. Obrigado. se voltar, eu volto. Valeu, fica com Deus. Então, Bruninho, você estava falando aí, houve uma dificuldade, né, para custear uma faculdade e você encontrou um caminho nos esportes. Esse caminho nos esportes, ele foi. Quais são, primeiro, as facilidades para encontrar esse caminho e quais são as dificuldades para encontrar esse caminho? Porque muita gente cai ali de paraquedas, outros vão atrás daquilo dali. Quais são as dificuldades e as facilidades? Então, eu queria falar assim, tipo, antes de falar dessa questão das dificuldades de conquistar isso, na época do colégio, eu estava um pouco confuso. Eu sei que tem muitos alunos que não gostam muito de estudar, mas estão ali porque sabe que sem um estudo, você não consegue conquistar caminhos mais altos, né? Então, eu estava um pouco perdido no colégio, sem saber o que fazer e tal, até que surgiu essa oportunidade de fazer o curso superior. Quando eu ingressei no curso de educação física, eu gostei tanto, tanto do assunto, que eu adorei estudar. Minha cabeça assim abriu assim por um universo que eu gostei. Por isso a importância assim de escolher um curso que seja realmente que você faça por amor e por prazer.
porque as coisas vêm com mais facilidade. Então, você passa a não ter que ir à faculdade, você vai. Eu não tenho que, eu vou. Então, quando esse mecanismo muda na nossa cabeça, eu tenho que ir ao colégio, isso já cria uma dificuldade. Aí, quando você fala, eu vou ao colégio, isso já facilita enormemente essa ideia de querer. Então, quando eu passei a pensar assim, eu vou à faculdade de educação física porque eu gosto, eu adoro o assunto, eu amo o assunto. Como eu passei a gostar também desse assunto de fisioterapia, de tratamento, porque a educação física você previne e a fisioterapia você trata, né? Então eu passei a gostar muito disso. E por eu gostar muito desse assunto, as coisas vieram mais fáceis. Sobre essa dificuldade, realmente, uma faculdade hoje, e como na época também, é muito cara, né? Um curso aí de fisioterapia custa em torno de R$ 1.000, mais ou menos, ao mês. Imagina isso, é praticamente um salário mínimo. Um curso de educação física gira em torno de R$ 700 ao mês. Para mim, que estava saindo do colégio, tinha um emprego que não ganhava tão bem para arcar com esses custos. Eu tive que até ter o auxílio da minha família para pagar essa pequena diferença, né, de 20% na época, que era muito puxado para mim, porque a gente tem outras despesas, né? Mas eu quis mesmo investir nesse curso. Então, para você conquistar uma faculdade sem recursos financeiros, né? No meu caso, a família poderia ter me ajudado se eu juntasse, pedisse, mas eu não queria isso, eu queria conquistar o máximo que eu pudesse com as minhas próprias mãos, trabalhando, treinando, e aí eu fui procurar de que forma e aonde eu conseguiria conquistar uma bolsa de estudos. Como é que é essa história de bolsa? Você fica assim, caramba, e agora? Como é que eu vou arrumar uma bolsa porque pagar R$ 1.000 não dá? E aí eu comecei a procurar. Aí eu fui na Estácio, fui na Cândido, fui na Uniple, fui em várias faculdades com os próprios pés. É, com os próprios pés, né? Aí depois entrou as mãos, que entrou o triatlon, aí veio a natação também. Então, assim, e aí essa pesquisa dali, pergunta um, pergunta outro. O meu tio, ele conquistou a faculdade dele com a corrida, e aí ele conhecia um treinador da faculdade, ele me apresentou, aí eu fui lá procurar esse treinador, ele dava aula na UF, aí eu fui procurar esse treinador e falei, pesquisei em várias faculdades, eu não tenho talento para escrever uma baita de uma redação que encante quem está lendo, eu não tenho talento com lutas, não tenho talento com outras áreas, eu queria tentar um talento com uma coisa que eu gosto, correr. E aí cheguei lá, queria fazer um teste e tal, para poder. Ah, tá. É que aparece a leitura aqui, eu não sei se é comigo. E Pode deixar comigo. então eu fui lá na UF procurar esse treinador, o Cosme. Aí falei para ele assim: Cosme, queria fazer um teste para ver se eu estou bem para no dia que surgiu o teste das bolsas, com outros atletas tentando conquistar uma bolsa de estudos, se eu seria capaz de conquistar essa bolsa. Ele, tudo bem, vai aí, dá uma corrida aí e que a gente vai ver como é que você corre para ver se você consegue conquistar uma bolsa quando abrirem as vagas. Porque quando a gente vê a pessoa correndo, hoje eu já tenho esse olhar clínico, e a gente já tem uma noção se aquela pessoa tem condições de evoluir com treinamento, se ela já é um talento nato, se ela pode conquistar um desempenho esportivo com esforço. E aí ele me viu muito esforçado e falou assim para mim, sinceramente, hoje você não ganha nem 10% de bolsa, mas eu acredito que como você é um cara esforçado, você pode conquistar essa bolsa aí. Aí eu falei, tá bom. A partir daquele dia, eu não tinha condições também de pegar o ônibus e ir para a UF, para o treinamento, porque onde eu morava era longe do curso, e aí depois eu comecei a trabalhar, ficou aquela confusão toda, e eu falei, cara, qual é a solução? Eu vou de bicicleta. E eu descobri que de bicicleta era mais rápido do que de ônibus, que até o terminal rodoviário para pegar um ônibus eu levava 15 minutos.
E de bike, eu levava 15 até a minha casa. Então, eu não pegava engarrafamento, não ficava com aquela janela fechada, todo mundo espirrando, pegando gripe um do outro. Eu precisava estar sempre bem fisicamente para treinar. Aí eu falei, cara, vou de bicicleta, que eu não vou gastar, vou melhorar o meu condicionamento e ainda vou correr. E aí comecei a treinar a corrida com esse treinador. E aí, uns 5 meses depois, treinando, eu recebi uma proposta de um outro treinador de triatlon que sabia que eu ia de bike para o treino, sabia que eu sabia nadar, eu não tinha um desempenho muito bom, mas eu sabia nadar. Aí um professor de triatlon veio e falou para mim assim, cara, eu queria que você entrasse para a minha equipe, você topa? Aí eu falei, topo. Aí eu comecei a treinar com esse treinador, e aí esse outro treinador, o Cosme, que dava bolsa de atletismo, falou, ah, cara, é contigo, beleza. Aí eu treinei, acho que 1 mês ou 2 meses com esse treinador de triatlon, mas ali eu não tinha futuro de bolsa. A bolsa era na corrida, mas eu fiquei deslumbrado com aquela ideia do triatlon e tal, e eu comecei a treinar triatlon. E aí, um dia eu estou chegando com a minha bicicletinha lá para treinar na UF, aí eu escuto esse Cosme conversando com uma atleta assim, caramba, quando o Bruno começou a ficar bom na corrida, ele foi para essa droga de triatlon. Eu já estava prestes a dar uma bolsa para ele de atletismo, ele se meteu nessa loucura aí de correr, pedalar e nadar, que loucura. Ele, pô, ia dar bolsa. E eu ouvi, eu estava chegando, eles não me viram, eu ouvi essa conversa. Aí eu, oi, boa noite. Aí, boa noite, boa noite. Eu, ô Cosme, o que você estava falando aí? Ele, não tem nada a esconder, não. Eu estava falando aqui, militarista, assim, brabão, eu estava falando aqui que você saiu da corrida, do atletismo, para se meter nessa loucura de triatlon, e para triatlon não dou bolsa, só dou bolsa para corrida. Mas aí você estava prestes a dar essa bolsa? Aí ele estava. Aí o que eu preciso fazer para receber essa bolsa? Aí você tem que sair dessa droga de triatlon. Aí eu falei, tá, peraí, me dá um minuto. Aí fui no outro treinador que dava treino lá mesmo. Aí cheguei pro cara e falei assim, cara, muito obrigado pelo seu convite. Eu adoro o triatlon, amo o esporte, mas hoje, isso com quantos anos eu tinha, gente? Sei lá, uns 23 anos, 25. Hoje eu quero fazer um curso superior que eu vejo um futuro mais promissor no estudo do que como atleta no Brasil, no triatlon. Aí ele falou, cara, concordo completamente, o esporte é muito difícil no Brasil e eu acho que você tem que buscar o estudo mesmo. E aí eu falei, cara, obrigado, cara, pô, agradeço muito, eu sou amigo dele até hoje, todos eles, eu nunca criei inimizade nesse meio esportivo, tem umas panelas de gente que não gosta do outro, não tem problema com ninguém. E aí eu voltei para o Cosme e falei assim, Cosme, eu estou liberto, eu sou todo seu, quero sua bolsa, agora eu sou do atletismo de novo. Ele, se eu falei, agora eu vou ter que dar a bolsa. Aí ele me deu a bolsa, me botou no teste lá, eu conquistei 80%. Aí no ano seguinte ele viu que eu tinha dificuldade de comprar uma sapatilha de atletismo, bermuda, short, tênis. Aí ele conversou com a minha mãe, eu vou ajudar ele com 100% da bolsa, e essa grana que vocês estão ajudando, tio, mãe, avó, pai, vocês pegam e investem material para ele desses 20%. E aí eu conquistei essa bolsa de 100%, e todos aqueles 20% de faculdade foi investido em tênis, sapatilha, material esportivo, e aí meu desempenho melhorou com material de qualidade, e aí eu meti bronca no atletismo, e depois nas eliminatórias eu comecei a conquistar os 100% por conta própria. E nisso eu consegui estágio na área de educação física, aí precisei de menos ajuda da família, até que eu consegui andar com meus próprios pés, né? E aí, não com as mãos, que nesse momento era só corrida. E em paralelo ao atletismo, eu comecei a praticar o triatlon por hobby, que até hoje eu pratico, e entraram outros atletas de atletismo muito bons na faculdade, só que eu tinha uma carta na manga. Eu ia pedalando para o treino de corrida e eu dava umas nadadinhas esporádicas. Então, por eu ser um atleta mais completo, eu passava a ter esse diferencial na faculdade, eu parei um pouco de disputar a bolsa com atletas de corrida. Então, eu comecei, por ser
mediano, bom, nos três, ter um bom equilíbrio, aí a minha facilidade aumentou para eu manter essa bolsa, porque é uma disputa muito grande, né, para conseguir a bolsa. Atletas de lutas, tem o faixa preta que ganha do amarela, e aí o faixa amarela quer tentar a bolsa, mas o preto é melhor. Aí na corrida, às vezes tem um cara bem magrinho que tem aquela facilidade de correr, nasceu para aquilo, que vai correr mais rápido do que o fortinho. Aí tem lá a equipe de xadrez, que o cara do xadrez é um gênio, então é uma coisa bem disputada, mas no meu caso, que eu conquistei por esforço, assim, lutei muito para melhorar no esporte, e até hoje eu treino nas minhas horas vagas, eu consegui conquistar essa bolsa. Não é fácil, mas é possível. Tá me ouvindo aí? Sumiu aqui meu vídeo. Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, sim. Ah, beleza, beleza. Então, Alô? é isso que eu falei assim, sobre as dificuldades são grandes, mas quando a gente quer, a gente consegue. É só batalhar com esforço, tentar mesmo e manter focado, tem que focar. Se não focar, não tem jeito. E aí as coisas vão vindo naturalmente com o seu esforço, né? Você falou uma coisa interessante aí, a Ana, uma aluna minha que eu gosto, aliás, essa garotada aí eu adoro. A Ana colocou assim: fazia Unidunité. Às vezes a vida nos apresenta, né, essas escolhas. Você, caramba, no caso da bolsa, você tem que escolher ali e você tem que ter uma presença de espírito para saber exatamente o passo que você tem que tomar. É o que eu falo muito para essa garotada, eles precisam ser muito determinados, né? Focar, eu quero isso e eu tenho que estar sempre pronto para todos os caminhos. Apareceu um caminho aqui, eu vou ver se vai dar certo, aquele vai dar certo. Eu tenho que estar fazendo da vida um leque. E eu acho que isso faz a gente dar passos assertivos, né? Você trabalhou bem nisso quando percebeu a oportunidade e aí se dispôs a fazer. Antes de você, eu queria que você depois falasse, explicasse para eles bem essas nuances que você faz, o atletismo, né? O que você faz nesse atletismo, o que você faz na corrida, o que você faz em tudo isso, nadar. Quando você falou em nadar, quando você aprendeu a nadar, cara? Então, quando eu era bem novo, eu tinha um clube perto da casa da minha avó, chamado 5 de Julho, era um clube no Barreto, bem pequeno, a piscina pequena, era uma coisa bem... Você está conseguindo me ver no vídeo? Porque só está a minha foto aqui. Parece que deu um... Só tá a foto. Não fica preocupado, não, porque na gravação vai aparecer, fica tranquilo. Ah, beleza. Então, assim, aí nesse clube, o meu pai me levou lá no clube, que ele sempre foi a favor do esporte, e aí ele falou assim, cara, vamos nadar lá, vou pagar para você uma natação e tal, bem antes de... Eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos, e aí eu comecei a nadar nesse clube, uma piscina bem pequena, bem fria, eu senti um frio tremendo naquela água, mas eu gostava. Então eu comecei a nadar nesse clube e participar de competições lá, dos 10 aos 14 anos, mais ou menos. E aí eu nadava e melhorei, fiquei muito bom nesse clube. Até um dia que teve uma competição lá nesse clube, e aí aí eu fui terceiro colocado, só que só tinham 3 atletas. Aí eu falei, calma aí, eu ganhei a medalha de terceiro, mas eu fui o último. Aí aquilo me incomodou tanto. Eu falei assim, caramba, eu preciso melhorar. Mas isso me incomodou muito. E aí isso me deu uma energia para eu treinar. E aí, a partir da segunda, eu comecei a treinar, eu falei com o professor, cara, eu quero melhorar. Aí ele falou, não, cara, mas, cara, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, cara, você tem que nadar mais vezes. Eu falei, tá bom, então eu vou nadar mais vezes. Aí meu pai me levava, e aí depois eu aprendi a ir sozinho, com bastante medo, e sempre com a bicicletinha ali, me levando para os lugares. E aí eu comecei a treinar, e a partir da segunda competição em diante eu nunca mais perdi naquele clube. Só que aquele clube era um clube de bairro. E aí quando você pensa assim, cara, competição, porque assim, se você parar para pensar, a competição da rua, tem 50 pessoas. A competição do bairro tem 1.000 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 pessoas. A competição do bairro tem 1.
a competição do estado, cara, tem, sei lá, 5.000 pessoas. Então as coisas vão crescendo e a dificuldade vai aumentando quando você vai buscar caminhos maiores. E aí teve uma competição, eu não lembro como é que é o nome do torneio, que junta os bairros, tipo uma competição de bairros diferentes. Era tipo assim, não era competição do estado, era competição dos bairros próximos, né? E aí eu fui nessa competição que era São Gonçalo contra Niterói, contra Barreto. Aí teve uma competição no Clube Tamoio. Aí eu cheguei lá nessa competição, tinha uns 50 atletas, mais ou menos. Aí eu fui terceiro. Aí eu falei, pô, vem esse terceiro de novo na minha vida. Putas. Aí eu falei assim, cara, tudo bem, mas em cima de 50 ser terceiro não é tão ruim assim. Aí eu cheguei lá pro treinador e falei, cara, eu fui terceiro, eu preciso melhorar. Mas, Bruno, agora tinham 50, cara. Aí eu falei, não, mas eu preciso melhorar isso. Isso é o novo, não, era adolescente ainda. E eu queria melhorar. Aí ele falou, cara, você tem que treinar mais. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a treinar mais, mais e mais, até que veio. Aí eu parei por um grande período de nadar, não lembro por qual razão, fiquei muito tempo sem nadar. E aí eu comecei a fazer esse triatlon, e aí eu fui fazer minha primeira prova de triatlon. Cara, eu não fui nem, tipo, acho que eu fui sei lá, de 500 atletas, eu não cheguei nem entre os 100. Aí eu falei, caraca, isso me incomodou bastante. Aí eu falei, cara, o que que eu preciso fazer para melhorar? Intermunicipal, putz, exatamente, Kátia, obrigado. Competição intermunicipal. E aí eu comecei a treinar, essa prova tinha sido um campeonato estadual. Aí na minha segunda prova eu já tinha sido, cheguei entre os 30, aí na minha terceira prova entre os 20, e aí eu fui treinando, melhorando, até que eu fui campeão estadual de triatlon. Putz, aí ficou a felicidade, né? Pô, estadual é uma coisa assim, bem grandiosa, né? E aí comecei a treinar, e aí fui campeão brasileiro de aquatlon. Aí que são modalidades, só para são modalidades assim para vocês entenderem, assim, o triatlon, você nada, aí você acaba de nadar, você faz uma transição rápida, né? Você tira sua touca, óculos, pega a bicicleta, bota o capacete, tem uma coisa chamada sapatilha que você encaixa no pedal, que é para você usar para pedalar, um tênis especial para pedalada, e aí você sai para pedalar. Aí depois que você chega da pedalada, isso tudo direto. Você larga a bike numa área de transição que só tem bicicletas ali dentro, que o nome é curral. Você bota a sua bike ali dentro e aí você tem que tirar todo aquele material da bike, isso tudo bem rápido, tira capacete, tira sapatilha, tira óculos, bota tênis e sai para correr, tudo direto. Isso é o triatlo, é natação, ciclismo e corrida. E aí, teoricamente, nossa quarta modalidade seriam as transições, né? Então, seriam 4 modalidades, que a transição também é muito importante. E aí eu consegui no triatlon conquistar colocações bacanas e tem suas provas paralelas. O triatlon é a natação, ciclismo e corrida, o aquatlon, isso tudo direto, né? Você nada, corre, nada e corre, que é o aquatlon. O biatlon, você nada e corre. O duatlon, você corre, pedala e corre. E ainda agora tem o bike swing, né, que é bike com natação com bike, swing bike, que é natação com bike, você nada e pedala. Então, assim você consegue abranger atletas que têm talento mais para uma modalidade do que a outra. Tem um cara que não sabe nadar, mas tem a corrida, o pedal e a corrida, para quem não sabe nadar. Para quem sabe nadar e não sabe pedalar, tem a natação e a corrida. Então, dessa forma, você consegue se destacar no esporte que te interessa mais, que você tem um desempenho melhor, para você tentar, quem não faz por prazer, assim, por hobby, tipo, não está nem aí para pódio, você pode ir lá fazer por prazer. Agora, quem está aí, pô, quero conquistar um pódio, isso, no meu caso, né, isso vai me levar a uma faculdade. Eu busquei, dentro dessas modalidades, uma que me atraísse mais, que eu tivesse um desempenho melhor, para que eu pudesse conquistar a bolsa para ter um ensino superior.
Alô? Oi, oi, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Isso. Nessa tua história toda, rapaz, a gente vê em você determinação e foco, né? Você teve as dificuldades, como todos os jovens, e a maioria, pelo menos dos brasileiros, tem, mas aproveitou, soube trabalhar bem e lutou por aquilo e conquistou, graças a Deus, um cara aí medalhista, cheio de troféus, né? No Cheio. Brasil, no estado. Então, isso é muito grandioso e tal. Mas você falou uma coisa que também é uma coisa que eu vou puxar um assunto. Você falou que quando você entrou na faculdade, pô, adorou, tudo aquilo ali era o seu mundo. Aí eu não tenho que ir para a escola, você já ia feliz para a faculdade. A gente percebe, eu acho que sempre foi assim no Brasil, mas atualmente, eu não sei se você tem conhecimento, atualmente é bem gritante isso. Eu sempre visualizei uma educação diferente do que a gente vê, do que a gente faz na escola pública. Eu acho, particularmente, né, a escola, ainda mais hoje, com tanta tecnologia e tal, eu acho a escola muito sem graça. A escola não dá para o aluno um material que possa atraí-lo. Então, às vezes, o aluno vai para a escola muito chateado. Né? Por exemplo, ele vai ter uma aula de química. A gente sabe que química precisa, vai estudar fórmula, ele precisa visualizar aquilo. As escolas não têm um laboratório de química, o aluno vai fazer física, o aluno. Então, nós não temos uma estrutura no país, pelo menos as escolas públicas, em que possam ser atrativas, atividades atrativas para o aluno, apesar de que na nossa escola a gente faz muita coisa, mas ainda falta muita coisa, e ainda mais com a pandemia, então a gente percebe que o aluno ele vai para a escola muito forçado. Né? Mas mesmo assim, você também, eu não sei como foi a sua escola na época, você tinha que ir para a escola. E aí eu sempre falo, tem coisas na vida, por exemplo, eu detesto levar injeção, mas pô, tô doente, tem que levar, não tem outro jeito. Então há coisas na vida que a gente tem que enfrentar. E você enfrentou. Então isso seria muito importante, porque você acaba servindo de exemplo para essa garotada que está aí. Eles encontram muitas dificuldades na vida, não é só a falta da graça da escola, mas também outras dificuldades, eles precisam ter referenciais, e você é um desses, que possa estimulá-los. É hora de batalhar. Vocês estão terminando, vão chegar lá. Qual seria esse conselho para você para dar esse gás para essa galera aí, cara? Então, eu tinha muita dificuldade no colégio, né? Como eu acho que muitas pessoas têm, por essa falta no caso aí que você falou, não ter uma coisa tão interessante para você entrar no colégio, estudar e tal. Na época, eu não gostava muito disso, eu não tinha interesse, tá? Mas eu sabia que aquilo era necessário para o meu futuro. Aquilo realmente faria uma diferença significativa futuramente, porque se a gente parar para analisar o que a gente consegue hoje sem estudo, né? Você parar para refletir. Ah, beleza, eu terminei o segundo grau, beleza, eu tenho o segundo grau. O que eu vou conquistar com o segundo grau? Aí depois você vem, pô, o que eu posso conquistar se eu tiver um ensino superior? Aí você começa eu, no meu caso, né, eu comecei a pensar o que eu conseguiria conquistar com o estudo, o que eu conseguiria conquistar terminando, o que eu conseguiria conquistar com o primeiro grau. Aí depois eu parei, cara, beleza, eu vou chegar até esse patamar aqui. O que eu vou conquistar com o segundo grau? Beleza, eu vou chegar até esse patamar aqui. O que eu vou conquistar é que hoje, acho que hoje tem terceiro, eu não entendo muito agora, as nomenclaturas mudaram do colégio, né? Mas, É que o segundo grau agora é ensino médio. então, o que eu vou conquistar no mercado de trabalho com o ensino médio? Aí eu falei, caraca, eu tenho que estudar mesmo. Caramba, eu tenho que ir para o colégio. Mas eu vou porque eu sei que isso vai me dar um leque maior de opções ao terminar o colégio. E aí eu sabia que era tipo, necessário e que me faria bem. Eu gostando ou não, eu teria que ir ao colégio estudar, porque sem isso eu não ia ser o que eu queria ser hoje, né? E aí, cara, aí eu, pô, meti bronca lá, cara, vou ter que me informar, vou ter que ler, cara, pô, redação e não sei o que, geografia, história, meu Deus, química,
que loucura isso tudo, pô, é tanta coisa. Não podia ser só matemática, eu adorava matemática. Aí, pô, não pode ser matemática, tem que ser tudo, você tem que passar por essas. Ó, tem que, olha só a frase que eu uso, você tem que passar. Eu não passei, eu tive que passar por matérias que eu não gostava, como aconteceu também na faculdade de educação física, teve uma matéria ou outra que eu não gostava muito, como aconteceu também na faculdade de fisioterapia, teve uma matéria ou outra que eu não gostava muito, mas não tem jeito, tem que estudar. Assim, para ter um futuro melhor, claro, né? Então, eu tive essa dificuldade tremenda no colégio, terminei os estudos, com dificuldade, porque eu não gostava muito de ir para o colégio, e eu sei que muitos amigos meus, e de repente tem alguém ouvindo aí que não gosta muito, mas é o jeito, tem que estudar. E aí, eu terminando o colégio, o meu primeiro erro. Ih, caramba! E aí eu falei assim: caramba! Essa aluna é um doce. Ela está fazendo piada. Ela está Tá. fazendo piada, ela é um doce, ela é aplicada. Então, e aí eu falei assim: caramba, agora eu tenho que escolher um curso superior. E aí eu escolhendo esse curso superior, primeiramente eu escolhi pela ideia financeira, né? Isso foi um grande erro meu, querer fazer administração, pensando, pô, se eu me formar em administração, vou ganhar X, e isso não foi legal, foi um erro que eu cometi, e aí, bola para frente, eu vou tentar agora fazer uma coisa que eu gosto. E eu lembro que o meu primeiro emprego de educação física, que foi na Barra, no Recreio, no New York City Center, numa academia chamada Companhia Atlética. E chegando lá, o estágio, todo mundo era capacitado no dia era uma eliminatória com 200 pessoas lá para disputar a vaga no estágio. E eu fui fazer essas eliminatórias. E aí chegou lá, tudo é difícil, nada bem fácil, né? Pô, 200 pessoas querendo 3 vagas. Uma vaga era para aeróbico, como é que eu vou? Então, corrida e bike, a outra vaga era para natação e a outra vaga era para musculação. E aí eu falei, cara, musculação não tem muito talento. Natação também não tem muito talento. Pô, para corrida e bike eu já tenho um talentozinho. Aí eu fui tentar essa vaga, e aí na hora das entrevistas lá, o pessoal, se apresente, por favor. Aí chegou o fulano de tal lá, 7º, 8º período na faculdade, eu era do primeiro período. Aí o cara, pô, eu trabalho no projeto tal, eu sou de fulano de tal, uma capacidade intelectual tremenda. E aí todo mundo levantava, falava com aquele peito aberto. Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou do primeiro período. E agora? Aí aí eu falei, quer saber? Vou levantar com o peito aberto igual a eles. Quando chegou na minha, já tinha umas 30 pessoas levantado, falou assim, eu sou do 8º período, eu sou do 7º, eu estudei, fiz curso de não sei o quê, eu trabalho com o melhor do Brasil. Aí eu falei, meu Deus, não tem nada disso, e agora? Aí, cara, quando chegou na minha vez, aí eu levantei, mas eu abri o peito bem grande, eu falei, eu sou o Bruno Brange, eu não fiz nenhum curso até hoje, eu sou do primeiro período, eu não sei nada e eu estou aqui para aprender tudo que vocês puderem me ensinar. Cara, todo mundo começou a rir na reunião lá da contratação, e aí eles abaixaram e anotaram o meu nome. Aí eles abaixaram assim, anotaram o meu nome. Eu falei, meu Deus, eles devem ter me riscado da lista, né? Pô, eu levantei gritando que eu sou do primeiro período, não sei nada, eu não fiz curso nenhum. Aí eu falei, pô, me riscaram da lista. E aí, caramba, aí eu fui lá, fiz a prova, teve uma prova perguntando sobre comportamento, o que você faria nessa situação naquela, teve teste psicotécnico e tal, e as pessoas fazendo essa prova espalhado pela quadra, né? Cada um sentado com a pranchetinha fazendo essa prova. Eu fiz a minha, entreguei, aí fui para casa assim, caramba, que mancada, me meti num lugar que não cheguei nem perto de um pódio, né? E aí, por incrível que pareça, no dia seguinte eu recebi uma ligação falando que eu estava contratado, que eu ia começar a estagiar, tipo, numa segunda-feira. Eu falei, pô,
como assim? Aí, quando eu cheguei lá, eu muito curioso, fui perguntar à coordenadora da academia. Eu falei, caramba, mas como é que eu consegui isso? Aí ela falou, pela sua atitude, eu vi que você queria muito aprender, que você estava ali muito disposto, e currículo, para mim, é interessante, mas o seu querer foi muito mais interessante para mim do que aqueles currículos todos. E aí, nisso que eu aprendi, essa academia na época tinham 17 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente fazia uma prova de capacitação a cada 2 semanas. Eu tinha que estudar fisiologia, anatomia, tudo relacionado ao corpo humano. Tive que estudar um pouco de psicologia também, porque quando a gente vê o ser humano, né, a gente não vê só no aspecto físico, né? A gente tem que estudar também no aspecto emocional. Tanto que eu fiz 1 ano de psicologia na faculdade, né, de educação física, e fiz mais 6 meses na faculdade de fisioterapia, e tinha essas provas constantes. Me deu uma gama de conhecimento tremenda ter estagiado, que para mim, na época, não sei hoje, era a melhor academia do Brasil em qualidade, em equipamentos e professores. Aí, quando eu não sabia alguma coisa, ia perguntar a um professor, ia perguntar a outro, pesquisava. Eu não tinha acesso à internet, eu tinha que ir em lan house para pesquisar artigo. Aí eu ia no Google, pô, assunto tal. Aí meu primeiro livro eu comprei lá no New York City Center, que foi um livro Bicicletas Estacionárias, que era spinning, né? Aí eu fui ler, caraca, vou ler o meu primeiro livro, e me tremendo toda, e comecei a ler, achei super. Hoje eu dou curso de spinning, né? E aí depois o segundo livro foi um livro sobre treinamento de força e musculação, não era a minha área, mas tinham alunos que perguntavam sobre diferentes áreas, e quanto mais você souber do assunto onde você trabalha, melhor. E aí eu estudei muito sobre treinamento de força. Hoje eu dou curso de treinamento de força também. E isso eu fui conquistando lá atrás, lá no começo, nesse meu primeiro estágio. E aí veio o grande dia, o pagamento. Eu falei, caramba, 1 mês ralei pra caramba, estudei, fiz prova, disputei contra 200. Pô, agora vai vir um pagamento. Aí eu falei assim, e aí, como é que vai ser? Ela Bruno, você como é o estagiário nível 1, é não remunerado. Aí eu, hã? Como assim? Aí meu primeiro emprego ali na área de educação física, eu não ganhei nenhum real, eu pagava para estagiar. Aí eu falei, não, vou continuar trabalhando. Eu trabalhava na Caixa Econômica, que eu também passei na época eu estudava administração, estudei, passei também numa batalha ali, não lembro quantas pessoas tinham fazendo a prova para trabalhar lá dentro, no meu setor. E aí, com esse dinheiro, de manhã eu treinava, à tarde eu trabalhava, não, de manhã eu treinava, isso, à tarde eu trabalhava na Caixa, e à noite eu estagiava. Então, era uma loucura, porque eu treinava em Niterói, no centro de Niterói, na UF, e trabalhava na Amaral Peixoto e estagiava no Recreio. Aí tu imagina, eu ficava praticamente 3, 4 horas dentro de um ônibus. E aí aquela ideia de você procurar as vantagens dentro de uma dificuldade. Aí eu parei para pensar assim, cara, às vezes eu levava 1h30, 2 para ir, 1h30, 2 para voltar. Às vezes ficava 4 horas dentro do engarrafamento da Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil ali, que eu não conheço muitos nomes lá de onde eu passava para chegar no Recreio. E aí eu descobri que se eu levasse um livro, eu não tinha internet, não tinha celular, se eu levasse um livro e eu usasse esse tempo ocioso, você está dentro de um ônibus, você está parado sem fazer nada, né? E aí eu ficava em pé ali no ônibus, levantava sempre para os velhinhos. Bruninho, são 10 para as 7. A gente tenta. Oi? Não ouvi. Tá falando comigo? Alô? Oi, tá Travou falando aqui. comigo? Tá aí, Oi, Bruno?
Oi, Consegue oi, me ouvir? estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Beleza, beleza. São 10 para as 7. A gente tenta encurtar porque 1 hora, muitas vezes a bateria do aluno cai, alguns estão assistindo por celular. A Ana Alice, uma excelente aluna, ela levantou a mãozinha, ela quer fazer uma pergunta, mas antes eu queria te falar o seguinte: coisas que você falou que são super importantes, né? Primeiro, você é um exemplo, cara, para essa moçada aí, um exemplo de superação, de determinação. Eu acho muito importante que todo mundo tenha essa característica, né? Porque às vezes a gente pensa, eu tenho um currículo disso, daquilo outro, mas não adianta ter só o currículo, você tem que ter atitude. E você demonstrou que durante todo a sua trajetória você teve atitude, né? A gente nunca sabe se a nossa atitude vai dar certo, mas se a gente também não fizer, a gente não chega lá. Então eu queria pedir a Ana para fazer a perguntinha que ela quer fazer, e a gente já, infelizmente, o que é bom, né, tem que acabar sendo uma pena, a gente vai ter que acabar. Outra coisa, Bruno, que eu queria falar, todos os entrevistados daqui, nós acho que entrevistamos umas 15 pessoas, você seria o primeiro e você acabou sendo o penúltimo, porque amanhã é a nossa última entrevista, com o grandioso Elcio Peinado, artista da fotografia que está aqui nos prestigiando, Kátia Gregório, que já foi entrevistada, também está aqui nos prestigiando. Todos esses vão numa solenidade lá no nosso colégio, deve ser num sábado pela manhã, a gente ainda vai marcar isso, deve ser lá para dezembro. Todos vocês irão receber o Troféu Raja. O Troféu Raja Gabalha é uma realidade no Rio de Janeiro. Ele é um presente para todo mundo que contribui com a educação. Então, são artistas de cinema, artistas da rádio, artistas, várias profissões são homenageadas com esse troféu. Vai ser uma grande honra poder te entregar o Troféu Raja Gabalha no dia da nossa solenidade, se você puder estar presente. Se não puder, aí a gente marca um dia legal para que eu vá até. O troféu vai chegar a você, cara. Show de bola. Agora, Aninha, fala aí, o que você quer perguntar ao nosso querido Bruno? Boa noite, senhor Bruno. Boa noite, professor Hilton. E boa noite, a Úrsula, que está na chamada também. Então, eu vejo muita determinação no senhor em si, né? Quando o senhor falou que não tinha internet, nem telefone, eu me identifiquei. Eu posso ter celular agora, mas tipo assim, a questão de estudar é em diversos lugares. A pessoa pensa, nossa, tu só fica grudada nesse livro. Mas eu observei porque, tipo assim, mesmo, tipo assim, a gente não tá fazendo nada, dá uma estudada, dá uma relida, dá uma revisada. E eu também adorei a parte que você competiu com 200 pessoas e foi sincero ao ponto de falar que estava no primeiro período. E, cara, o senhor é incrível. Meu Obrigado. Deus, Show de bola. é isso. Ele Muito não é senhor, não, ele é obrigado. um garoto, tá? Senhor sou eu. Ah, eu sou educada, professor. O senhor traz a Eu educação. sei, meu amor. Show de bola. Gente, Obrigado, Ana. eu Muito não nem sei o que obrigado. te falar. Muita gratidão, uma honra ter você aqui, gratidão a todo mundo que está presente. Foi assim uma noite maravilhosa. A Kátia Gregório botou aqui determinação. Foi tudo muito bom, cara. Vou te falar a verdade, foi mais do que eu esperava, porque é uma área restrita, né? Esporte, então é o pessoal que gosta daquilo, e eu acho que você deu um show de vida aqui pra gente. Então, parabéns, que Deus te abençoe muito em toda a tua vida, abençoe a tua família, que eu tanto amo, que também é minha. E um beijão para todo mundo, muito obrigado para todo mundo. E é isso, gente. É a gente acreditar como o Bruno, ter foco, seguir em frente, e que se a gente acreditar, a gente chega lá. Tá? Um beijo grande, muito obrigado. A professora Úrsula está aqui, tadinha, ela chegou agora, chegou no finalzinho. Boa, Luiz. Ela Boa, Queria Luiz. pedir boa noite a todos. Eu queria pedir 1 milhão de desculpas, é mas eu fiquei sem nada, que luz. isso. Ela até voltou, a luz voltou aqui, eram umas 6h30. Só que, como o meu telefone estava acabando a bateria, eu tive que esperar um pouquinho para conseguir o link, e a internet também demorou um pouquinho, eu só consegui agora no finalzinho. Ô, Mil Will, perdões. deixa eu Fala. só concluir aqui. Valeu, Queria vai. deixar aqui claro para os alunos que ninguém é melhor do que ninguém.
acreditem em vocês, tá? Porque, assim, quando a gente não acredita na gente, quem vai acreditar? Tudo é possível. Eu acredito, eu sempre acreditei que era possível conquistar uma coisa aqui, a outra ali, e esse acreditar me levou ao foco, que me levou é, que me levou às conquistas que eu tive até hoje. Então, quando vocês chegarem num lugar que, como eu cheguei lá, eu era o menos capacitado no quesito cursos, né, de estudos e tal, mas ali as pessoas viram que eu tinha capacidade de aprender porque eu queria aprender. Então, acreditem em vocês. Volto a dizer, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo pode tudo, todo mundo é capaz. Acreditem na educação, que a educação te leva a universos cada vez maiores e tudo é possível. Show de bola. Show de bola. Obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Boa Terminando noite. a nossa gravação aqui. Obrigado. Assim, boa noite para todos. Muito obrigado.